agradecer aqui o convite dos demais membros da mesa, né, doutor Hélio, doutora Mayra, pelo convite. E eu vim aqui passar um pouquinho de uma experiência para vocês Esse é o meu aqui, não. Passar um pouquinho de experiência para vocês aqui do estágio. Eu fui estagiário, eu tive estagiário, meu estagiário hoje é meu advogado, e eu queria trocar uma experiência com vocês sobre essa questão. Então, eu vou pedir, Vênia, que eu pedi licença aos colegas, eu vi o professor Hélio falando em pé, eu vou pedir para falar em pé também, que eu não gosto de falar sentado, não, que fica virando para um lado para o outro. E eu vou conversar com vocês hoje, pessoal, sobre a questão do estágio, e vou trazer algumas dicas que eu reputo muito importantes, de questões processuais que devem ser observadas, né? E o Bruno já adiantou. Quando eu cheguei aqui, eu vi o doutor Hélio falando do organograma, né, da logística dos grandes escritórios, dos médios escritórios. E o meu escritório é um escritório relativamente pequeno, né? É um trabalho mais artesanal. A gente costuma dizer que é um trabalho mais artesanal. Tem um contato maior com o meu cliente, né? Tem um contato maior com o meu estagiário, tem um contato maior com o advogado. E algumas coisas que foram ditas aqui, necessariamente eu vou ter que repetir. Por exemplo, o doutor Hélio falando da questão da proatividade, né, do advogado, do estagiário, desculpa. O meu associado hoje, que trabalha comigo, o advogado que trabalha no meu escritório, ele foi estagiário, foi meu aluno num primeiro momento, né, depois deixou de ser meu aluno na faculdade, e eu convidei a recomendação de um outro colega, eu convidei para fazer um estágio comigo, gostei muito da participação dele, hoje ele está trabalhando comigo. O que me chamou a atenção nele, enquanto estagiário, enquanto acadêmico de direito, para vir trabalhar comigo? Numa oportunidade, eu acho que foi no quinto, sétimo período, eu não me recordo bem, eu pedi um favor a ele, eu estava com um processo que eu ia ter que levar em Vila Velha, eu virei para ele e falei assim: Guilherme, você faz a gentileza para mim, cara, se não for te atrapalhar, eu sei que você trabalha, faz estágio na vara criminal, tem um processo aqui da vara civil, eu vou ter que ir lá em Vila Velha devolver, mas acho que você faz estágio lá, você pode devolver? Não, professor, com certeza, posso sim, posso fazer isso para o senhor. Pegou o processo, levou para o fórum, devolveu o processo, e no outro dia, ou na outra semana, quando eu encontrei para dar aula, era uma aula só por semana, ele me abordou e falou assim: professor, o senhor tem um tempinho para conversar? Eu falei: tenho. Aí ele abriu um caderno lá com umas 5 ou 6 perguntas do processo. E começou: professor, por que o senhor alegou isso nessa petição? Por que o senhor fez isso nessa petição? Isso aqui, eu não entendi isso aqui. Ou seja, ele dissecou o processo, um processo que eu pedi para ele levar e entregar. Ele pegou, não era da área dele, o estágio dele era da área... Deixa eu passar aqui para frente para todo mundo poder me ver. O estágio dele era da área criminal, ele pegou o processo, dissecou o processo, anotou tudo que ele estava falando. Tem que anotar, tem que registrar, tem que debater. Isso me chamou muita atenção. Eu falei: pô, só para entregar o processo, o rapaz pegou e destrinchou todo o processo e veio tirar as dúvidas comigo. Isso realmente foi isso que a gente chama de ser proativo, né? Não é esperar as coisas acontecerem. A gente não pode esperar nada de ninguém, pessoal. A gente tem que contar com a nossa força, com a nossa capacidade e resolver as coisas. Então, você tem que ser proativo, você não pode ficar esperando no escritório o trabalho aparecer. Você tem que ir atrás, você tem que pedir: doutor, já cumpri meu prazo, tudo que eu tinha que fazer hoje já fiz. Tem mais alguma coisa? Deixa eu fazer, posso ajudar em alguma coisa? Então, você tem que ser proativo desde já como estagiário. Então, essa é a primeira dica que eu passo para vocês. Não fique esperando as coisas acontecerem, não. Faça a coisa acontecer. Segunda coisa que eu acho importante, que eu devo registrar para vocês desde logo. Pessoal, eu sou advogado e sou também professor. Conheço muitos de vocês aqui, né? Queria registrar que é um prazer vê-los. Nem falei com meus alunos aqui e os demais que eu estou conhecendo hoje. Inclusive, alguns estão me vendo pela segunda vez hoje, né? Tiveram aula comigo de manhã e estão tendo agora esse bate-papo aqui, essa palestra sobre estágio. Pessoal, muito cuidado. Falei, eu sou professor, eu acompanho tudo que acontece, eu tenho rede social, porque eu preciso de rede social também. Às vezes eu sou contactado por meio de rede social, um ex-aluno quer me contratar, às vezes me procura lá no Facebook, no Instagram, para contar: professor, estou precisando conversar com o senhor, um caso. Então, cuidado, pessoal, sabe por quê? Eu vejo muita postagem de aluno, e vocês são observados desde o começo do curso. A partir do momento que vocês pisaram na faculdade de Direito, vocês já estão sendo observados. Pode parecer que não, mas estão sendo observados. Isso comenta-se. Comenta com o advogado, comenta com professores. Eu já cansei de ver postagem de aluno bem assim: meu Deus, chega logo sexta-feira, não aguento mais isso. Ou então: meu Deus, esse dia eu vi até engraçado. A minha falou assim, tirou a foto do professor Donel e falou assim: meu Deus, quando é que chega a parte que eu vou ficar rica logo? Né? Pessoal, eu vejo isso toda hora. Eu falo assim: não aguento mais, quero formar, não aguento mais estudar, não nasci para isso.
Você está sendo observado, pessoal. Você está sendo observado. Tem que ter cuidado com essas postagens. Estou falando que sua rede social tem que ser uma coisa muito ultra, super séria, não. Mas você tem que ter cuidado com o que você posta. Eu, na qualidade de advogado, jamais contrataria um advogado que posta uma coisa dessa. Em hipótese alguma, tenho certeza que nenhum dos meus colegas aqui contrataria um estagiário que fala: ai, meu Deus, não aguento mais estudar. Que não aguento estudar? Vocês vão estudar para o resto da vida. Vocês vão estudar para o resto da vida. Como é que você não aguenta estudar? Você nem está formado, você vai começar a estudar com força mesmo, a fundo, depois de formado. Então não existe essa possibilidade de você não estudar. Você vai estudar para o resto da vida e para com esse negócio de ficar postando que você não aguenta mais estudar. Esse é o segundo conselho que eu dou para vocês. Tenham atenção com aquilo que vocês postam em rede social, que vocês são analisados desde cedo. Agora, pessoal, voltando aqui à questão do estágio. O estágio em direito é a porta de entrada para o estudante do mercado de trabalho, que eu falei, vocês são analisados desde sempre, sendo uma parte importante da graduação, apresentando a oportunidade de colocar em prática o que aprendeu em sala de aula. Eu falo de cadeira porque eu dou aula de processo civil e a minha disciplina é deveras observado no estágio de prática. Vou falar aqui alguns pontos, vou até recomendar que anotem, alguns pontos que o estagiário deve ter atenção. Carga de processo, prazo, intimação, peticionamento, tudo isso nós vamos ver um pouquinho rapidamente, né, em virtude do objetivo do curso, que é passar noções gerais. Mas a matéria de processo civil mesmo é uma matéria que vocês vão utilizar demais no estágio, demais. Seja no estágio no fórum, seja no estágio no escritório de advocacia. No escritório de advocacia a gente precisa demais de noções de processo civil. Né? O doutor Hélio estava apresentando, como eu falei aquela vez, o organograma, e falou, né, de você poder estagiar num escritório grande, num escritório de médio porte, num escritório de pequeno porte. Pessoal, eu fiz estágio em escritório de pequeno porte. Um escritório pequeno, era um advogado. Gostei muito do meu estágio. E os meus estagiários, que eu não tive, obviamente, só esse, também fazem estágio lá e eu consigo dar uma atenção muito especial para eles. Consigo. Não é estágio para ficar mandando carregar papel para um lado para o outro. Isso, a rigor, não é um estágio. Né? Se você não conseguir tirar nenhum proveito acadêmico daquilo, isso não é um estágio. Você é um office boy. Você é muito mais que isso. Vocês são muito mais que isso. Claro que tem a parte de levar papel, óbvio. Isso é inerente. Isso é inerente ao advogado. Carregar papel, até o advogado faz. Porque o estagiário, nosso grande estagiário, né, não faria. Então, pessoal, essa questão da proximidade, ela é muito importante. Um monte de aluno me pede: professor, me indica no escritório, me dá uma referência de estágio. E eu seguro bastante. Às vezes eu até tenho para indicar, mas eu só vou indicar naquele escritório que eu tenho ciência de que o colega advogado vai fazer um uso das suas funções intelectuais como estagiário, né? Não um mero carregador de papel. Então, se alguém aqui já me pediu e não recebeu resposta até hoje, uma indicação de estágio, é por conta disso, é que eu não vou indicar. O estágio, ele é fundamental aqui para colocar em prática o que você aprendeu em sala de aula. É muito comum nas minhas aulas eu ouvir assim: pô, professor, não faça estágio, processo civil está difícil. É difícil mesmo, lamentavelmente é difícil. Né? Mas, enfim, você tem que ter essa noção de que seu estágio em direito é uma forma de você concatenar aquilo que você estuda em sala de aula junto com as atividades práticas. Ok? Então vamos falar do processo judicial. O que o advogado, o que o estagiário precisa ter noção, né, para poder examinar, realizar com sucesso a sua função. Olha só, pessoal, botei um tópico aqui de recomendação do meu amigo, ex-aluno, Bruno Bubai, que foi meu aluno, brilhante aluno, diga-se de passagem. Não estou falando isso aqui porque está na frente dele, não, porque eu já falei isso pessoalmente para ele. Conhecendo os autos. Pessoal, olha só, quando vocês vão ao fórum, né, pegar ali o caderno processual, que a gente vulgarmente chama aquilo de processo. Me dá o processo aí, botar o processo. Você não bota o processo debaixo do braço. Você não carrega o processo no colo. Aquilo são os autos do processo que você vai chegar e vai pegar. Porque os atos processuais, eles são praticados. E se eles não ficarem registrados em algum lugar, 1 ano, 1 mês, 2 anos depois, ninguém lembra mais o que foi feito. Então, esses atos processuais, eles têm que ser autuados. E aí surge, então, aquele caderno processual que o estagiário normalmente vai lá fazer uma carga, se tiver inscrição no OAB, né, devolver o processo, igual eu pedi para o meu
ex-estagiário hoje, advogado, devolveu o processo. Então, o que a gente pega ali, na verdade, não é o processo, porque o processo você não pega. O processo é uma série de atos. Você pega os autos do processo. E o que você precisa ter uma noção básica disso? Nós vamos falar um pouquinho de peticionamento, peticionar dentro do escritório. O Toélio já falou alguma coisa sobre a questão da concisão. A gente passa um momento muito difícil mesmo, que ninguém está lendo muito a petição com atenção. Então, eu até tenho me queixado com alguns colegas advogados que, em virtude da quantidade de demandas, da precariedade do Poder Judiciário de estrutura, a advocacia está sendo até, de uma certa forma, nivelada por baixo. Porque o advogado que se empenha, que estuda, que cria as teses jurídicas, que vai lá, está sendo nivelado pelo aquele que não estuda muito, porque realmente é muita coisa e ninguém consegue ler. Não é o mundo perfeito, né? O mundo perfeito é que todo mundo lesse, entender a sua tese. Mas vamos chegar nessa parte de peticionar mais para frente um pouquinho. Então, você vai fazer a sua petição, junto com o advogado, né, sob supervisão do advogado, e vai ao fórum da entrada protocolizar essa petição. Pessoal, você vai no cartório lá de protocolo, protocoliza a petição inicial, e essa petição vai, então, para o cartório, né? E aí, essa questão do processo chegando ao cartório, é aí que ele vai ser autuado. É aí que o processo, a sua petição inicial, vai receber capa, numeração, comarca, vara, tudo, nome das partes, valor da causa. Então, é aquele caderninho que a gente vê, ele é feito lá no fórum. Muito embora o foco aqui seja, creio eu, no estagiário do escritório de advocacia, essa função, que segundo o Código de Processo Civil, mais especificamente, no artigo 206, deve ser feita pelo escrivão, lá no fórum, vocês sabem que não é o escrivão que faz, né, de autuar o processo, colocar a bailarina, numerar a página, rubricar. Então, uma vez eu estava até dando aula falando de atos do escrivão, falei, o escrivão vai autuar, o menino falou, eu sou, achei que eu era estagiário, eu sou um escrivão, né? Não, você é o estagiário, você está recebendo a delegação ali de serviço. Então, ali, ele vai ser autuado. O advogado, com auxílio do estagiário, vai fazer a petição, nós vamos ver daqui a pouco o que você vai colocar na petição, vai auxiliar, vai ser dada entrada, vai para o fórum, e lá no fórum, depois da distribuição, vai cair em algum cartório, e isso vai ser autuado, né? Essa petição será autuada. Pessoal, dentro do processo, o juiz ele toma algumas decisões, ele faz alguns pronunciamentos nos autos do processo. Quem já estudou aqui processo civil 1, talvez até teoria geral do processo, dependendo da cadeira, do conteúdo, já sabe quais são esses pronunciamentos do magistrado, né? Quando você vai estagiar, na qualidade de estagiário, vai pegar um processo para olhar, ali tem alguns pronunciamentos. Você tem despachos que o juiz vai dar. Despachos são atos de impulso processual. Então, daqui a pouco eu vou falar assim, o que você vai extrair do processo? Quais são as cópias? O que você tem que analisar o processo? Despacho, em regra, é uma coisa que não é tão relevante no processo, porque não tem conteúdo decisório. No despacho, você fala assim, intime o seu autor para se manifestar. Então, se você tem que tirar cópia de muita coisa no processo, você vai ficar, caramba, cadê o despacho aqui? Eu quero ver o despacho. Não, o despacho é só para ato de impulso. Aí vem as decisões de natureza interlocutória. Tá, esses pronunciamentos do juiz estão no artigo 203 do Código de Processo Civil. 203. Então, tem as decisões de natureza interlocutória, que o juiz vai resolvendo incidentes no curso do processo. Essas decisões são importantes. Assim como as sentenças, as decisões de natureza interlocutória também são importantes. Se você tiver que recorrer, por exemplo, de uma decisão dessa natureza, você tem que tirar cópia dessa decisão. Então, é importante que você saiba o que é uma decisão interlocutória. Falei com o Bruno que minha missão aqui não é dar uma aula de processo civil, mas você tem que saber o que é uma decisão de natureza interlocutória. Você tem que conhecer o que é um despacho. Então, você fala, professor, eu já li no código, li no doutrina, estou com dificuldade. Você vai chegar no seu estágio, vai falar, doutor, por favor, me explique o que é uma decisão de natureza interlocutória. Explique o que é um despacho. Ele tem obrigação de te ensinar isso aí. O estágio é para isso. Ao contrário de que muita gente pensa, estágio não é para ganhar dinheiro, não. Estágio é para aprender. Então, você vai perguntar a ele o que é uma decisão de natureza interlocutória, o que é uma sentença. Porque se você for compulsar os autos
Se tiver escrito sentença, beleza. Se tiver escrito decisão, aí você vai ter que saber o conteúdo dessa decisão para saber se isso é uma sentença, se é uma decisão de natureza interlocutória. Então, esses pronunciamentos judiciais são muito importantes que os senhores saibam, que os senhores conheçam, para poder exercer a atividade de estagiário com êxito. Senão ele fala, vai lá tirar uma cópia da sentença para a gente dar uma analisada aqui na sentença. Aí você volta com a decisão de natureza interlocutória. Eu falo decisão de natureza interlocutória, pessoal, porque há uma certa redundância, porque a interlocutória são decisões que resolvem incidentes no curso do processo. Então, você falar decisão interlocutória seria a mesma coisa que você falar decisão-sentença. Então, eu tenho por hábito falar decisão de natureza interlocutória. Mas é interlocutória. Você tem que conhecer. E, repito, se você não tiver conhecimento, não obstante seu professor já tenha ensinado isso na sala de aula, você já tenha lido isso na doutrina, pergunte no seu estágio. Que o seu supervisor, o seu chefe, o seu advogado, ele tem essa obrigação de te ensinar. Se ele não te ensinar, falar, não tem tempo para isso, esquece, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Pode começar a procurar outra coisa. Vocês têm que ter essa noção de que estágio é para aprender, para fazer a subsunção daquilo que você aprende na faculdade, essa atividade prática. Então, ó, além de saber dessa autuação do processo, desses pronunciamentos judiciais, tem algumas coisas que vocês precisam saber também. Na elaboração de petição, está ali, ó, lançar nos autos cotas marginais e interlineares. Pessoal, essa vedação está no artigo 202 do Código de Processo Civil. 202. Eu vou ler para vocês aqui, é um artigo pequeno. Diz assim, ó, é vedado lançar nos autos, é proibido lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. Então, se você tiver feito a petição, falar, faltou uma frase aqui, vou escrever entre as linhas. Isso não pode, é proibido. Nas margens também. Não pode escrever, faltou aqui na petição, deixa eu escrever aqui esse artigo, transcrever isso aqui, ou colocar essa ideia aqui. Não pode fazer. Se já estiver pronto, o que você tem que fazer? Tem que voltar no escritório, refazer a petição e levar. Isso é vedado, isso é proibido por lei. Então, essas questões vocês têm que saber, para não dar nenhum tipo de problema. Coloquei ali recibo. Pessoal, isso é importantíssimo. É o artigo 201 do Código de Processo Civil. Eu já passei por um dissabor desse, devolvi, eu entreguei eu peguei um processo, e aí não sei, agora eu não me lembro se foi uma estagiária, um servidor lá do Fórum de Vila Velha, entregou o processo, falou, doutor, assina aí e tal, não sei o que, eu assinei o recibo que eu estava fazendo carga do processo, e ela não juntou naquele caderno lá de protocolo de registro deles. Né? Aí eu repito, não sei se foi um estagiário, alguém gritou lá dentro, foi o culpa do estagiário e tal. Não sei se foi o culpa do estagiário, ou se foi algum servidor, não me recordo. Mas quando eu fui devolver os autos, a advogada, doutor, o senhor não assinou? Eu falei, assinei. Ah, por que não está aqui? Eu falei, pode não estar aí, mas eu assinei, eu tenho certeza que eu assinei. Porque tem que ter o recibo. Da mesma forma, e aí gerou um quiprocó danado lá, mas no final, eu falei, porque eu vou representar. Eu falei, a senhora vai representar, então eu vou no diretor do foro, porque eu não fiz isso. Ela falou, não, então deixa para lá. Mas, pessoal, se você vai devolver faz carga do processo, leva para o escritório, quando você devolve os autos do processo, você tem obrigação de pegar aquele recibo. Tem obrigação de pegar, porque se alguém falar assim, não devolveram o processo. Você fala, não, está aqui, está assinado, a devolução está assinada. Então, isso aí é uma coisa que você tem que ter muita atenção na hora de exercer a sua função de estagiário. Não pode. Eu sempre falo em sala de aula, pessoal, olha só, direito não comporta esse negocinho de, esqueci, eu não sabia. É mais processo, preclui, acabou, se perdeu. Às vezes, o seu cliente tem um direito e por um erro, deixa precluir, deixa transitar em julgado, não recorre. Então, pessoal, muita atenção mesmo. Né? Recomendo que assim que chegarem ao 7º período, retirem a carteira de estagiário, para você poder fazer carga, poder fazer uma série de atos processuais, obviamente, sob supervisão do advogado, mas você vai ter muita independência com a carteira de estagiário na mão, de estagiário, né? Carteira do OAB, estagiário. É fundamental, para a sua contratação, é fundamental. Bom, além dessa questão aqui de conhecer os autos, né, sabendo do protocolo à conclusão, quais são os pronunciamentos do juiz, que você deve conhecê-los, dessa proibição de laçar cotas marginais ou interlineares e recibo,
eu coloquei aqui acesso ao processo. O que você, como estagiário, vai ver? O que você, como estagiário, pode fazer? Se você pode pegar o processo, se você não pode pegar o processo. Se você pegar o processo, o que isso vai acarretar? Então, eu trouxe aqui, primeiro, o processo é público. Tá? O processo é público. Vou falar da publicidade um pouquinho mais para frente, que tem algumas restrições. Mas, em regra, o processo é público. E, sendo público, você, estagiário com carteira do OAB ou sem carteira do OAB, pode chegar qualquer comarca, qualquer cartório e falar, eu quero ver esse processo. Se não houver restrição de publicidade, você pode tranquilamente ver qualquer processo do país. É público. Então, isso é para o estagiário que tem a carteira do OAB, como estagiário que não tem a carteira do OAB. E aí é importante você saber o que você tem que ver, né? Saber aqueles pronunciamentos que eu falei e tal, mas você tem que ter vista desses processos, não havendo restrição de publicidade. Fábio, posso fazer carga do processo? Sob a autorização do advogado, né? Por escrito. E com carteira do OAB de estagiário, sim. E aqui, pessoal, ó, um destaque especial para esses dois parágrafos aqui. Ó. A retirada dos autos do cartório da Secretaria da Carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado. Vamos imaginar que seja um estagiário. Foi lá, fez carga do processo. Saiu uma intimação, pegou. E vamos imaginar também que ele chegou no processo, no escritório, e falou, depois eu falo para ele, esquece. Você já vai, aqui, ó, implicará na intimação de qualquer decisão contida no processo retirado. Olha a responsabilidade. Vamos imaginar que tenha sido publicado na sentença, você falou assim, já estou no fórum, vou fazer carga desse processo aqui. Faz carga do processo, coloca lá na sua mesa e não fala com ninguém. Porque quando vocês forem estagiários, vocês vão entender o que nós estamos falando aqui. Imagina, tem uma sentença lá de improcedência, estava certo, você tem que reverter isso no tribunal, o menino pega, o menino não, o estagiário, né? Vamos tratar com dignidade. O estagiário pega, faz carga, se dá por intimado, porque só a retirada agora no novo CPC já faz com que ele seja intimado, e ele não fala nada. Então, muita atenção a isso, pessoal, muita atenção mesmo. Eu fico muito preocupado. Ó, advogados e sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para retirada dos autos respectivos. Vai voltar, né? O advogado, ele tem que pedir o credenciamento, né, para que o estagiário, com a carteira de ordem, possa ir lá e fazer carga do processo. Então, tem umas questões processuais, pessoal, que vocês precisam ter muita atenção mesmo, senão você pode acabar com o processo. Literalmente acabar com o processo. A questão, eu botei aqui o que o regulamento, o artigo 29 do regulamento da OAB fala, né? E aqui fala, ó, retirar e devolver os autos em cartório, assinando a respectiva carga. Carga é retirada, né? Obter junto aos escrivães e secretarias certidões de peças, autos do processo em curso fino. Então, tem algumas funções específicas que vocês podem fazer. Por isso que eu dei o conselho, se chegar no 7º período, tire a carteira de estagiário. Notadamente, se o seu interesse for estagiar. E, principalmente, se você já estiver no escritório que você veja uma perspectiva de crescimento. Você tem que ver, você tem que analisar tudo isso. Né? Muitos de vocês aqui ainda estão no início, mas daqui a pouco já estão definindo o que vocês querem fazer. Vocês querem advogar, vocês querem fazer concurso público. E se tiverem num bom escritório de advocacia, tentem permanecer. Né? Eu não falei aqui, eu estou olhando aqui nas minhas anotações, eu não falei aqui, mas o estágio, pessoal, ainda aqui dentro desse regulamento do OAB, o artigo 27 do regulamento, ele fala que é obrigatório o estágio. É obrigatório, ninguém vai se formar se não fizer um estágio. Professor, mas eu não consegui estágio no escritório, você vai fazer um estágio na faculdade, mas o estágio é obrigatório. A relevância do estágio para a formação acadêmica está aí. Ele é obrigatório. Você não vai conseguir se formar em direito se você não fizer um estágio. Seja no escritório, seja num... Eu confesso, pessoal, que dos estágios que eu fiz, que eu senti falta à época, hoje eu nem sinto mais falta não, porque, creio eu, nunca trabalhei, mas creio que seja uma coisa bem mecânica, é fazer estágio em cartório. Né, para saber como é que funciona. Tira da pilha 2, bota na pilha 3, não sei o quê. Eu nunca fiz, eu tinha até curiosidade.
Mas eu fiz estágio em escritório de advocacia, como eu falei. Fiz estágio também em procuradoria, né? Gostei muito de todos. E um estágio que eu achei sensacional também foi a Defensoria Pública. É uma escola ali, né? Acontece de tudo. Mas eu sou suspeito porque eu gosto muito da advocacia, porque a advocacia é um trabalho que você tem, é um trabalho dinâmico. Um dia você faz uma ação de uso capião, outro dia você faz uma ação possessória. Não é igual um trabalho, obviamente, pessoal, não estou criticando ninguém, só estou fazendo comparações quanto à dinâmica do trabalho, né? Quanto ao trabalho de um servidor público que faz normalmente a mesma coisa todos os dias. Fazer um mandado e tal. Ah, professor, mas eu gosto, não tem pressão. Ótimo. Agora, a advocacia, e aí você já observa isso pelo estágio, tem toda essa dinâmica. Né? Uma ação de dano moral, uma ação, um mandado de segurança. Né? Tem um colega seu, um parente seu que está com problema, você leva no escritório, vai conduzindo isso aí, vai vendo esse processo, obviamente, sob supervisão de um advogado. Né? E sempre estudando, sempre estudando. O doutor Hélio falou, você não pode achar que passou um período, você já é um expert, um ministro, não. Pessoal, extração de informações. O que você vai ver nos autos? O que você vai fotografar nos autos? Né? Porque na minha época tinha que fazer carga, tirar cópia, levar, ou então eu lembro que eu tinha uma agenda, eu anotava assim, os despachos. Eu não sabia nem o que eu estava anotando, mas eu anotava os despachos na agenda, entregava ao advogado. Não, tá bom, tá bom. Mas hoje, pessoal, pô, você tem um smartphone, acabou, né? Bota um digitalizador ali no seu smartphone, acabou. Pega, posso até dar o processo, os autoprocessos número tal aí, bota em cima dali, pá, 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 pá. Toda hora que eu estou no fórum, estou vendo gente tirando foto, digitalizando. E tomara que o processo fique eletrônico. Que processo físico, sinceramente, já deu, né? Um retrocesso. Tudo bem que o processo digital vai matar muito estagiário também, né? Porque não vai ter mais necessidade de ficar, vai lá no balcão, atende, tal, não sei o quê. Mas processo físico, você ficar tirando foto. Eu falo em sala de aula, às vezes você é intimado, vai no fórum, para o carro ali que é difícil estacionar, agora está até melhorzinho porque botaram o parquímetro. Aí vai na justiça estadual, vai no elevador, os 3 sobem de vez, aí fica uma fila gigante, os 3 descem de vez. Aí você vai no cartório e fala, quero pegar esse processo, doutor, está fora do ar o sistema. Arranja outra coisa aí. Aí você vai despachar um outro processo, você volta. Não, vou procurar seu processo. Aí você faz carga do processo, leva para o escritório, no dia você tem que fazer o quê? Devolver o processo. Você para, o elevador sobe, o elevador desce, tempo fora do ar. Olha só. Diferente da Justiça Federal. Justiça Federal é uma maravilha. Né? Justiça Federal, o sistema roda direitinho. Não passa lugar nenhum. Então, assim, o que você, como estagiário, vai ter que ver nos autos? O que você vai fotografar nos autos do processo? O que você tem noção? O que você tem que ter noção para poder não fazer ali o que o doutor Hélio falou, ter que ir 2, 3 vezes no fórum no mesmo dia? Né? Além de implementar aquele sistema 5HW2, né? 5W. Eu conheci o Ruai, Ruen e tal, mas não sabia a ordem dos números. Parece contrassenso isso aí, né? Mas o que você tem que fazer? Pessoal, é importantíssimo que você converse com o advogado. Que você converse com ele para você se inteirar do processo. Tem que saber o que foi feito na petição inicial. Eu faço isso com o maior prazer. Eu falo, senta aqui, vamos lá. Cara, petição inicial nós pedimos isso, alegamos isso, vou mostrando o processo detalhadamente. Na contestação o cara alegou isso, eu não concordo por causa disso, na réplica a gente falou aquilo. Então você tem que saber, sentar, ver o processo, analisar o processo. Para quando você for ao fórum, você não dá viagem perdida. Senão você vai lá, tira a cobra, ai meu Deus, esqueci, vou voltar lá. Vou voltar lá, já é ruim. Já é ruim você ter que ir lá. Imagina, agora o Fórum da Serra está aqui pertinho, mas imagina quando o Fórum Civil da Serra, estou falando civil porque eu sou amerito na área civil, né? Era lá na Serra Sede. Eu, quando fui estagiário, pessoal, eu ia. Pegava o Transcol aqui, um sol quente, queimando, ia lá na Serra Sede, pegava o processo, voltava. Estagiário raiz, né, pessoal? Raiz. Estagiário raiz. Um dia eu falei para um estagiário, rapaz, doutor, como é que fica a gasolina? Eu falei, gasolina?
Estou entendendo. Estagiário Nutella. Tem que pegar. Vai lá, meu filho. Pega lá, vai lá, resolve o negócio e volta. Agora acabou esse problema, porque o fórum, repito, está aqui pertinho, né, Jardim Camburi e tal. Mas eu já ralei muito. Ralei muito. Então, pessoal, só tem uma forma de você saber o que você tem que extrair, o que você tem que fotografar. Conhecendo os autos do processo. As provas que estão lá. Né? Se você vai fazer uma réplica, e aí eu concordo, doutor Hélio, a réplica na teoria é uma coisa, na prática é outra. A réplica na teoria a gente tem que ver se tem uma defesa de mérito indireto, uma preliminar. Na prática é a contestação da contestação. Você tem que saber quais foram os documentos juntados pela parte contrária. E você só vai saber disso se você sentar e conversar com o advogado. Se você não fizer isso, não adianta. Não adianta que seu estágio está sendo infrutífero. Então, esse diálogo, ele é necessário, pessoal. Ele é importante. Ele é a base do seu estágio. Ele é a base do seu estágio. Tem que ter esse diálogo. Então, para você saber extrair as informações certas, você tem que saber regras de processo, como eu falei para vocês, o que são decisões de natureza interlocutória, o que são despachos, o que são sentenças. Você tem que conhecer o processo. Você tem que conversar com o advogado para contextualizar. E a partir daí você vai conseguir chegar lá e saber, pô, isso aqui é importante, eu tenho que levar isso aqui para o meu chefe dar uma olhada. Ok? Bom, prosseguindo, vamos falar um pouquinho aqui da petição e pesquisa. Vocês vão fazer petição inicial, contestação, de forma concisa, como o doutor Hélio falou, corroborando aqui as palavras dele, de forma concisa. Eu também gostava de escrever muito, porque meu trabalho, como eu falei para vocês, é um trabalho artesanal, não é de massa. Então eu gostava de analisar, pegar ponto por ponto e detalhando. Vamos fazer essas petições. E além dessa concisão, o que você vai ter que colocar nas suas petições? Isso aqui, galera, ó. Coleta, pagou, mas é coleta de jurisprudência. Isso aqui, ó. Você vai ter que pesquisar jurisprudência. Um dia eu estava na internet navegando, e aí eu vi, não sei onde que foi que eu vi, mas eu vi alguém falando assim, vamos fazer um curso para ensinar a pesquisar jurisprudência. Pensei que meus botões, pô, o negócio deve estar bravo, né? Mas enfim, você vai fazer uma petição e é fundamental, guarde o que eu vou dizer agora para vocês, é fundamental que você escolha uma jurisprudência adequada ao caso. O nosso sistema jurídico é baseado no civil law. Não é em sistema de precedentes, pelo menos não era. Mas cada vez mais está virando um sistema de precedentes, igual o sistema americano, inglês, que é baseado em casos, lead case, né? Já viu em filme, fala assim, Estado de Maryland versus fulano de tal. É um precedente que eles acharam. E o nosso processo está ficando cada vez mais baseado em precedentes. Então, se você tiver uma súmula vinculante não sei se vocês conhecem, mas antigamente existia um joguinho chamado Super Trunfo, né, que você jogava um jogo na mesa assim, que ganhei tudo e tal. A súmula vinculante é mais ou menos isso. A súmula vinculante falou, ó, isso aqui é a súmula, acabou, o juiz não tem nem margem, né, discricionariedade para mudar o jogo. Então, você tem que saber coletar essa jurisprudência. O que eu recomendo? Você vai fazer uma petição? Tribunal de Justiça do Espírito Santo. De preferência, daquele relator do recurso. Né, se estiver indo para o tribunal, que é um relator desembargador fulano de tal. Vai lá no site do TJ e procura a decisão. Ele já julgou assim. Fala, desembargador, o senhor já julgou assim, continua julgando. Né? Vai dar a ferramenta para ele. Agora, quando você faz uma petição, tem alguém do Acre aí, pessoal? Não? Quando você faz a petição junto à jurisprudência de 1992, do Tribunal de Justiça do Acre, ninguém vai do Acre. Isso vai influenciar quem? Então é Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Superior Tribunal de Justiça. Pega uma súmula do STJ. Eu admito, os senhores, assim, que eu tenho uma certa dificuldade, os seus colegas, mas o site do TJ, nosso TJ, é muito ruim de pesquisar jurisprudência. Né? Bruno falou aqui que deve ser feito de propósito, para atrapalhar a nossa vida. Deve ser feito de propósito mesmo, porque o site é horroroso. Eu tenho alguns colegas que são assessores do tribunal, eu perguntei, rapaz, qual o sistema que vocês usam lá? Aí ele falou, bom nome, é o mesmo que o seu. Eu falei, duvido, cara. É o mesmo que o nosso?
Lex Magia. Ah, isso aí, o tribunal, exatamente. Exatamente. Olha o paradoxo. É isso mesmo, ele falou isso aí. Ele falou, bom, não, mas assina esse aqui, junto com quem tá. É um sistema que o tribunal paga para os assessores pesquisarem a jurisprudência do próprio tribunal. Inacreditável, né? Você vê a dificuldade que é acessar a jurisprudência. Mas, pessoal, por mais difícil que seja, vai fazer uma petição, jurisprudência do nosso tribunal. Eu sei que é horrível. Sei que é horrível procurar lá. Mas é a jurisprudência do nosso tribunal. STJ também. Jurisprudência do STJ. Do STF. Né? Porque, repito, não vou me aprofundar, mas o sistema se torna cada vez mais um sistema baseado em precedentes. Se o STF já decidiu assim, dificilmente algum juiz de primeiro grau vai decidir de forma contrária. Então você tem que fazer um belo trabalho de pesquisa de jurisprudência. Doutrina. Professor, desculpa, Bonomo, eu posso colocar na minha petição doutrina, citação doutrinária? Pessoal, se for uma questão controvertida, que você queira convencer um magistrado, sim. Se for para falar para ele o que é falta de interesse, não tem necessidade, né? Qualquer aluno de terceiro período aí que já fez teoria geral do processo sabe o que é falta de interesse. Então, você saber fazer a petição é fundamental. Notadamente as petições de inicial, contestação, apelação, as principais. Ok? Bom, eu vou dar prosseguimento aqui, pessoal, por os problemas técnicos, né, mas eu vou comentando com vocês aqui, acho que não vai ter problema não. Além de você fazer a petição, eu recomendo que vocês deem uma olhada também, final de semana, no artigo 212. Né? O 212, ele fala do protocolo. O 212 fala do protocolo. E você vai no fórum protocolar as petições. E eu dou um destaque aí no artigo 212 ao parágrafo 3º. O que fala esse parágrafo 3º? O parágrafo 3º fala do horário de funcionamento do protocolo. Imagine que você... Voltou aqui. Aqui, protocolo. Imagine que você seja um estagiário do escritório, assim, ó, sua função amanhã é ir lá na comarca de Cachoeiro, na comarca de São Mateus, por exemplo, norte do estado, protocolar isso aqui. Você tem que, se o ato depende de protocolo, você tem que saber que horas o protocolo fecha. Tem que saber. Você chega lá, o protocolo está fechado, acabou. Ah, mas o fórum fica aberto até mais tarde. Ah, mas o protocolo só funciona até tal horário. E aí você, mais uma vez, você pode colocar tudo a perder por uma questão técnica básica, né, que está aqui no Código de Processo Civil. Então, muita atenção à questão do protocolo, ao horário de funcionamento do protocolo. Contagem de prazo. Pessoal, contagem de prazo, os colegas aí já sabem, artigo 224 do Código de Processo Civil, não pode errar. Estagiário tem que saber contar prazo, prazo regressivo, começa lá no dia do ato, vai contando de trás para frente. Tem que saber contar prazo. Eu tenho uma metodologia lá no meu escritório que a gente sempre coloca as petições a serem protocoladas e coloca uns 2 dias antes, para efeito de precaução, né? Então, se der o último dia, caramba, deu tudo errado, alguém passou mal e tal, ainda tem 2 dias de reserva. Agora, cá entre nós também, né? O novo CPC, isso é muito bom, ele prestigiou muito a advocacia, muito a OAB. E colocou os prazos contados em dias úteis. Né? Prazos contados em dias úteis. Então, você vai contar, exclui o dia do início e inclui o dia do fim. Todo mundo sabe. Contagem em dias úteis, excluindo aí os feriados. E o artigo 216, ele fala justamente sobre a questão dos feriados. Olha, diz o seguinte, além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense, sábado, domingo e os dias em que não haja expediente forense. Se você tiver dúvida, vai no site do TJ. O site do TJ, ele vai dizer quando houve expediente, ele vai explicar tudo certinho. Então, pessoal, muita atenção à contagem dos prazos. A audiência é um momento ímpar
para você poder acompanhar o advogado. Lembrando que os processos que tramitam em segredo de justiça, os senhores não terão a sua oportunidade. Então, por exemplo, nas ações de família, né, alguns juízes criam uma certa resistência em você ter acesso aos autos é proibido, né, porque a questão familiar é uma questão muito íntima, né, envolve muita intimidade das partes, dos cônjuges, e há, sim, uma certa restrição à publicidade. E outras hipóteses, que estão lá no 189 do Código de Processo Civil, também restringem, né, a publicidade do processo. Se você entender, você pode peticionar pedindo isso. Recentemente eu fiz um processo contra a Unimed, e a minha cliente era na questão de uma cirurgia que ela tinha que fazer nos seios, porque tinha que reduzir, porque estava com um problema na coluna dela, na lombar. E aí o plano de saúde falou que não ia cobrir, que era cirurgia estética, e não era. E judicializou isso aí. E tinha algumas fotos dela, né, de exames, que obviamente ela não queria que fosse visto por ninguém. Então a gente pediu sigilo, restrição, e se o processo estiver sob segredo de justiça, ninguém pode ter acesso. Então, na audiência, se você puder participar, é uma oportunidade excelente, pessoal, excelente. E aqui, além de você atuar como estagiário de escritório, já vou falando porque lá na UVV eu trabalho no núcleo de prática, e dentro do caderno que tem que ser feito de atividades complementares, tem a assistir a uma audiência de instrução e julgamento. Ele diz, professor, a testemunha não foi, professor, não teve nada. Eu só aceito, no caderno de prática, audiência de instrução e julgamento que tenha sido produzida uma prova. Sabe por quê? Porque vocês, na qualidade de estagiários, de estudantes, de acadêmicos, vocês não podem sair da faculdade sem ver uma audiência sequer. Porque senão você vai se formar num dia, no outro dia você entra no escritório, amanhã você vai na audiência, tá, doutor? Ai, meu Deus, não sei, nunca assisti. Então você tem que ver a produção de provas. Muito embora, não estou vendo aqui, não tem nenhum aluno meu do quinto período aqui, não. Que eu estou identificando agora. Ali tem uma ali. Muito embora a gente fale, e eu falei isso em sala de aula essa semana, sobre prova testemunhal, como é que se faz a prova testemunhal, que hoje as perguntas podem ser feitas diretas à testemunha. Enfim, embora a gente fale bastante contradita de testemunha, isso tudo você só vê na prática. E você tem que pedir, se não te levarem, você tem que pedir para acompanhar uma audiência. Você tem que ver, na qualidade de estagiário, você tem que ver. Então, pessoal, para caminhar para a conclusão, o que eu recomendo a vocês procurem fazer um estágio no escritório, um estágio em alguma repartição pública em que advoga, uma procuradoria, uma defensoria. Procurem fazer o estágio, se dediquem, se entreguem ao máximo naquilo que você vai fazer. Vou falar aquilo que eu comecei falando no início da palestra. Não fique esperando nada de ninguém, seja proativo, corra atrás. E não fique pensando também, eu já vi muita gente falar, e já falaram para mim, professor, tem um estágio aí? Eu falei, vou ver um estágio. Professor, mas é estágio para ficar na rua, não, eu quero estágio para sentar no ar-condicionado e ficar peticionando. Falou, minha filha, eu também. Se tiver vaga aí, bota nós três, então. Eu, o doutor Ed e ela. Né? Se tiver isso, eu vou pegar uma vaga para mim nova. Pessoal, advogar não é ficar no gabinete, no escritório, peticionando com ar-condicionado. É ir para a rua também. Já encontro vários ex-alunos, está gostando. Ah, não, professor, estou gostando não. Nossa, tem que ficar indo para fórum. Parece piada, mas é verdade. Pô, é para fora, professor. Servidores mal educados. Eu, sinceramente, não tenho muito problema com servidor, não. Sempre sou. Claro que tem servidor mal educado, como tem advogado mal educado, né? Mas talvez por conhecer tanto estagiário, eu acabo sendo bem tratado aí nas varas, nas comarcas, enfim. Então, estagiar é isso também, é você pegar, levar papel. Tem que levar papel? Tem que levar papel. A gente não carrega papel o dia inteiro. Vira e mexe, eu estou com uma mochila, tem processo na minha mochila, estou embaixo do braço. Essa é a função. Isso é um teste para você ver. Pô, isso aqui é barra pesada, hein, professor? Então não quero isso não. Então não vem divulgar não, aqui é barra pesada mesmo. Não, Bruno? Que o bicho pega. Então, assim, se empenhe. É uma profissão que eu gosto muito, sou muito realizado, sou muito feliz. Eu até já contei uma vez que eu morava com meu pai ainda, né? Eu estava advogando, dando aula. Meu sonho de vida era ser professor e advogar. Minha meta de vida era ser professor e advogar. E graças a Deus eu consegui alcançar os meus sonhos. E uma vez eu era bem mais jovem, morava com meu pai ainda, estava tomando café, ele falou, Fábio, vai ter concurso aqui, não sei aonde, para juiz, por que você não faz? Eu falei, não, pô, eu tô feliz, advogando, dou aula, para tudo que eu queria. Não,
Faz, meu filho, faz. Faz concurso. Mas para quê, pai? Se eu estou feliz fazendo concurso, para que eu vou... Não, para ver como é que você está e tal. Mas peraí, deixa eu entender. Como é que eu estou como? Se eu acertar muita questão, eu sou inteligente. Se eu errar muita questão, eu não sou inteligente. Pessoal, a advocacia é muito boa. Eu sempre, é o que eu falei, eu sempre sonhei ser o que eu sou hoje. Um professor, que é o que eu adoro, né? Tenho a oportunidade de chegar num lugar desse aqui e conhecer 80% das pessoas. Né? Advogar, que é uma coisa que eu adoro também. Reconheço que existe muita dificuldade atualmente na advocacia, né? Até por conta da quantidade de advogados, que se alguns colegas não respeitam mais a tabela, isso dificulta o nosso trabalho, a valorização do nosso trabalho. Mas eu acho que vocês deveriam fazer esse estágio para ver se você gosta. Né? Meus estágios de minha época de estagiário, que eu advoguei em escritório, eu adorei. Eu fiz estágio em escritório, procuradoria no IBAMA e defensoria pública. Em todos, de alguma forma, eu estava advogando. Falei, pô, é isso que eu quero para a minha vida. Então, aproveitem ao máximo, se dediquem, se empenhem, se entreguem de corpo e alma. Não é fácil, a vida não é fácil para ninguém. Pelo menos para a gente, né? Não é nada fácil. Que tem que correr atrás, que não veio de família abastada, enfim. Dediquem-se, se comprometam a cumprir as suas metas e tenham muito sucesso. Tá bom, pessoal? Foi um prazer rever alguns, prazer em conhecer outros. Agradecer mais uma vez aqui o convite do Bruno, um professor excepcional de processo civil, foi meu aluno. Fazer um registro também, que já me cobraram aqui do Toélio, falou, eu não erro não, eu também não erro. Tá, pessoal? Eu também não, deve ser outro advogado, doutor, não é gente não. Não é ninguém aqui em cima. Tá? E se vocês quiserem qualquer coisa, qualquer conselho, qualquer ajuda, estou à disposição. Meu e-mail é fabiobonomo@hotmail.com. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.